Galera que vai fazer o concurso para a Polícia Civil do Amazonas, eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática aqui do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês assuntos que vão aparecer na prova. A gente só vai abordar aquilo que cai. Todas as questões são exclusivamente da FGV. A banca tem muitas peculiaridades. Afirmo que as questões têm um grau de dificuldade médio para alto, mas o bacana é que os assuntos são previsíveis, eles se repetem, então você tem que conhecer essas questões. Vem comigo, pessoal. Vamos que vamos. Primeira questão. Quando um arquivo é anexado a uma mensagem de e-mail, é comum que o arquivo passe por um controle de segurança antes do envio. Qual é esse controle de segurança? Algumas extensões são altamente propensas a serem pragas virtuais, malwares em geral. São as extensões de arquivos de programa, extensões executáveis. Estas comumente são bloqueadas ao enviar a mensagem de correio. São bloqueados de serem enviados pelo Gmail, o Outlook dá um alerta. Então, é comum que o programa de correio eletrônico não envie e não entregue mensagens contendo anexos executáveis. Vamos ver. Um dos critérios é o tipo de arquivo, impedindo-se que os arquivos executáveis potencialmente danosos sejam enviados. Assinale a opção que apresenta somente tipos de arquivos executáveis. O que você ia começar a trabalhar? DocX é arquivo do Word. DocX é arquivo do Word. GIF é arquivo de imagem. GIF é arquivo de imagem. Qual a extensão executável? Exe, executável, CMD de comando. E esse BAT é batch file. Então, o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Você não vai se preocupar em decorar todas as extensões de arquivo que existem. O que você vai ter que lembrar é que arquivos de imagem, vídeo e som são pouco propensos a vírus. São de baixo risco. Imagem, vídeo e som. Quais são extensões de imagem? BMP, PNG, GIF, TIFF e JPG. Vídeo, MP4, WMV, FLV, MKV, AVI, MOV, VOB. Som, MP3, WMA, Wave, OGG. Arquivos compactados. Compactados. O padrão do Windows é zip, mas pode ser ARG, RAR, GZ. Arquivos de programa, que são esses perigosos. Exe, COM, BAT, PIF, SCR, CMD. Galera, isso é o tipo da coisa que vale a pena memorizar. Agora, uma outra característica relevante é que quando a gente pensa em imagem, vídeo e som, existem alguns formatos de arquivo que apresentam alto grau de compressão, como, por exemplo, JPG, MP4 e MP3. Eles são comumente usados na internet porque eles são originariamente pequenos. Logo, uma questão de prova pode perguntar se é interessante compactar um arquivo JPG. E você vai dizer que não. Por quê? O JPG ele já é compactado. Então não adianta compactar algo que já é compactado. Não adianta você querer compactar o zip, que não vai reduzir de tamanho. Imagina, eu tenho um arquivo de 10 MB, compactei e ficou com 5. Vou compactar de novo, vai ficar com 2,5 até sumir. Não existe isso. Então há um limite para a compressão. Esses arquivos que já têm alto grau de compressão não vão oferecer um bom desempenho se você vir a compactar novamente. Legal? JPG, MP4 e MP3 são originariamente compactados, já de forma nativa. E zip é o padrão do Windows. São algumas características interessantes. Então, gabarito da questão ficou letra B. Vamos para a próxima. No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pelo qual ele deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a seguir. Galera, CSV é um arquivo de texto separado por vírgulas. Essa é a definição do CSV. Um formato de arquivo comum para importar e exportar. DocX é um arquivo do Word.
EXE é executável, GIF é de imagem, HTML é página da web, JPG é imagem, PDF é portável, PNG é imagem, TXT é texto. Muito rápido. Ainda bem que está gravado, que aí você volta o vídeo e assiste novo, volta o vídeo e assiste novo. Para. Né? Quanto mais rápido eu falar, mais conteúdo você tem. E lembre-se. Ah, mas eu não estou entendendo. Então volta e assiste novo. Essa é a vantagem da videoaula. Nessa lista, o número de extensões associadas à imagem, JPG, PNG e GIF. Lembrando, ainda que o GIF seja animado, o GIF é considerado de imagem. Beleza? GIF não vai ser considerado vídeo, ainda que seja animado, ele é imagem. Então, CSV texto, separado por vírgula, texto, executável, página da web, portável e texto. 1, 2, 3, gabarito, letra B. Nós temos 3 formatos associados à imagem. Vai cair! Agora, analise o conteúdo de um arquivo do tipo texto mostrado a seguir. Esse é um arquivo de texto que tem delimitadores. Quais são os delimitadores? O ponto e vírgula. O ponto e vírgula é quem vai estar delimitando o término de cada coluna. Se eu abrir isso no Excel, isso vai virar uma tabela. Aí, o delimitador, o que vai determinar o fim do conteúdo de uma célula, vai ser esse ponto e vírgula. Observem que a definição na tradução é texto separado por vírgula, mas o Brasil ele já adota a vírgula com separador decimal. Então, se a gente adotasse o delimitador vírgula, a quantidade de colunas dessa tabela na hora de importar não seria adequada. Por isso, a gente usa o ponto e vírgula. A vírgula já é o separador decimal. Está muito rápido mesmo. Isso chama-se revisão de véspera. Eu queria aprender tudo. Você teve meses de preparação. O nosso objetivo hoje é revisar. Então, de fato, eu quero, é lógico, né, somar com o maior número de candidatos possíveis. Mas cada um tem que correr atrás para entender esse assunto e passar na prova. Aqueles que já estudaram estão só revisando. Hoje não é dia, por incrível que pareça, de aprender. É verdade. Se você não sabe o que eu estou mostrando, tem alguma deficiência no estudo. É sério? Por quê? Hoje é dia de revisar. É verdade. Todas as questões que a gente está trabalhando são exclusivamente da Fundação Getúlio Vargas. E elas não devem ser novidade. Vocês já devem ter visto esse assunto antes. Ah, mas eu não vi. Ah, então presta mal atenção e vem comigo. Não tem jeito. Né? CSV é texto separado por vírgulas. Se eu estou observando aqui, produto, ponto e vírgula, quantidade, ponto e vírgula, preço, A, ponto e vírgula, 12, ponto e vírgula, R$10, eu tenho aqui um arquivo no formato CSV. E para que é o CSV? Para importar e exportar. A proposta do CSV é você poder importar e exportar. Então, eu tenho um sistema na minha empresa e esse sistema vai gerar um relatório CSV. Significa que você pode abrir esse relatório em outro banco de dados ou em uma planilha do Excel. Né? A ideia é importar e exportar dados. Agora, quando a gente fala em importar e exportar, pode ser também XML. O que vai distinguir é que o XML tem um layout completamente diferente. No XML, a gente não tem delimitadores com ponto e vírgula. A gente tem tags. As tags aparecem entre os sinais de menor e maior, sempre abrindo e fechando depois com uma barrinha, de forma encadeada, uma estrutura diferente. XLS é o arquivo do Excel, ODF é um gênero para os arquivos do LibreOffice. Então, gabarito aí, letra E. E se você não viu o CSV, ainda bem que está na aula, meu filho. Porque quem não souber CSV vai se prejudicar. Tem que saber o que é CSV. Observem como despenca em prova. Olha lá. Questão da Embel de 2021.
Qual tipo de arquivo largamente usado para troca de dados textuais? Troca, para trocar dados. Ele é um arquivo de texto separado por vírgula. Usualmente, esse texto é organizado por meio de separadores, que são os tais delimitadores. Essa extensão é caracterizada pelo formato CSV. Logo, quando você pega essa questão, você vai agora assinalar a resposta e o enunciado e a resposta vão formar uma teoria. Um tipo de arquivo largamente utilizado para troca de dados, importar e exportar, usualmente organizado por meio de separadores como ponto e vírgula, é caracterizado pela extensão CSV. Lembra que PPT é do PowerPoint, Doc é do Word velho, né? PowerPoint velho, Word velho, PNG é de imagem e HTML é página da web. Então, o gabarito aí ficou o quê? Letra D de delta. E agora a gente pega uma questão da Polícia Civil de 2022, do Rio de Janeiro. Computadores trabalham com arquivos com conteúdos distintos. E é comum encontrar na internet sites que oferecem downloads no formato CSV. Arquivos desse tipo contêm primordialmente texto. Texto separado por delimitadores. E esses delimitadores podem ser um caractere qualquer, como a vírgula ou o ponto e vírgula. Esse concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi considerado difícil. Para ter ideia, era requisito acertar metade de cada disciplina para poder continuar no certame, né? Para ir para o teste físico, para as outras etapas. Todos aqueles que conseguiram o mínimo em todas as matérias foram, de certa forma, classificados e estão sendo contemplados aí com as demais fases do concurso. O número de aprovados nesse concurso foi em torno de 2%. 2, alguma coisa por cento no total, em relação ao total de inscritos. E CSV foi um assunto que eu abordei na véspera e caiu na prova. A pessoa tinha que acertar 5 questões, uma foi a do CSV. Então, já ajudou bastante. A revisão de véspera, ela serve para, de fato, destacar os pontos que são mais importantes. Agora, não fica tenso, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Vem comigo. Vamos para a próxima. Questão do MPE. Todo mundo está estudando CSV. Todo mundo está estudando CSV. Aí, se cair, o cara vê lá CSV, ele já fica todo feliz. Só que nessa questão, olha esse formato aqui, ó. Isso aqui não é CSV, cara. Eu estou falando que o CSV é separado por vírgula, separado por ponto e vírgula. Isso não é CSV. A troca de dados entre sistemas computacionais. O sistema da minha empresa conversa com o sistema da tua empresa. Eu efetuo uma compra, recebo uma nota fiscal eletrônica por e-mail. Essa nota fiscal é um arquivo XML. Quando recebe o arquivo XML, ele já dá um input com os dados da nota fiscal todas no sistema. Isso é automático. Como é que pode isso? Graças a padrões de formato e organização. Desse modo, diferentes agentes com diferentes equipamentos podem enviar e receber dados estruturados em forma de tabela muito facilmente. Analise um trecho de conteúdo de um dado arquivo a seguir. Com base nesse trecho, é correto deduzir que a organização desse arquivo segue o padrão conhecido como XML. Quando você vir nota, CPF, CNPJ, você está vendo lá, CPF entre os sinais de menor e maior, não tenha dúvida. Sempre que você vir entre esses sinais de menor e maior, o que deveriam ser os campos, as colunas de uma tabela, como nome, endereço, telefone, CPF, CNPJ, isso é um arquivo que é XML. É a estrutura do XML. Então, um gabaritozinho ficou letra E. Eu marquei CSV. Ainda bem que está aqui. Né? Podia estar fazendo outra coisa, ainda bem que está assistindo aula. Vamos para a próxima. Aí, o cidadão, depois da aula, ele aprende que essas coisas aqui são tags. Olha lá.
tags. Não é isso? Aí ele decora que quando tem tag é XML. Mas o XML é para troca de dados, é para uma tabela, para passar uma tabela de um sistema para outro, para troca de dados de uma tabela. E não para páginas da web e também não para formatação de correio eletrônico. Olha o que ele está colocando aqui. No correio eletrônico Thunderbird, assinaturas são blocos de texto adicionados automaticamente a cada mensagem. Gente, vocês já repararam? Alguns usuários de e-mail, né? Imagina, eu vou entrar aqui no meu Gmail. Estou entrando na minha conta. Se eu clicar aqui em nova mensagem, deixa eu ver. Aqui, se eu clicar em nova mensagem, olha para lá. Olha a minha senha. Quando eu mandar escrever, ó, ele já coloca toda essa assinatura automaticamente. Ele já colocou a primeira linha em negrito, ele já colocou essa parte aqui sublinhado. Isso é uma assinatura. E como é uma assinatura de correio eletrônico, né, formatação em correio eletrônico, formatação em página web, ela vai, ainda que por trás, ela pode ser representada através da linguagem HTML. Então, essa estrutura com itálico, o I é de itálico, o B é de negrito, bold. Se você vir lá, body, esta página, o carinha que cria páginas, ele aprende HTML. E aí, os comandos do HTML são comandos para título, para corpo da página, são comandos voltados para formatação, negrito, itálico, sublinhado, tipo de letra, tamanho. Observem que aqui ele está falando de correio eletrônico. Falou de correio eletrônico ou página da web, a linguagem utilizada é HTML. E HTML também vai usar tags. Então, olha o que eu estou querendo dizer. Se o examinador fala de importar e exportar, pode ser ou CSV ou XML. Se você vir delimitadores como ponto e vírgula, é o CSV. Se você vir tags, é o XML. Agora, se a questão falar de correio eletrônico ou página da web, ainda que haja tags, é HTML. O XML é para nota fiscal eletrônica, para trocar os dados, para inputs, para entradas em sistemas de forma automática, para troca de informações entre sistemas. Agora, eu quero criar uma página, eu quero criar um e-mail formatado. Então eu vou usar um código HTML, e o código HTML também vai ter tags. Legal? Vamos que vamos! Agora a gente vai falando do Google. Ninguém vai errar uma questão do Google? Ninguém, não é? Bom, depois pega a prova de investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas vamos fazer essa aqui da FunSaúde. Sobre o mecanismo de busca do Google, analise a afirmativa a seguir. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença. Ou seja, colocar Fortaleza com F maiúsculo ou com F minúsculo é a mesma coisa. Galera, o que vocês já têm que aprender? Ó? Maiúsculo e minúscula não faz diferença. Acentuação não faz diferença. E caracteres de pontuação não fazem diferença. Então, maiúsculo e minúscula não faz diferença. Acentuação não faz diferença. E sinais de pontuação também não fazem diferença. Logo, o item 1 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, a B e a C estão erradas. A E também. A dúvida está entre a A e a D. Porque se o item 1 é verdadeiro, tem que ter o item 1. Só pode ser A ou D. Com isso, eu também sei que o 3 é falso. Olha como é que eu faço uma prova rápida. Na FGV, tempo é muito importante. Muitos candidatos não vão ter tempo de fazer a prova toda. As questões de língua portuguesa são muito grandes. A interpretação ela é muito importante. Então, se eu consigo eliminar alternativas, trabalhar a exclusão, matar a questão rapidamente, eu não vou me furtar disso.
Galera, o resultado de uma busca com texto cinema brasileiro, entre aspas, retorna páginas que contenham qualquer um desses termos? Não. Entre aspas é a expressão exata. Não vai retornar só cinema ou só brasileiro. Tem que estar exatamente essa expressão exata. Então, qualquer um desses termos está errado. Tem que ser essa expressão exata. O item 2 é falso. O gabarito é o quê? Letra A. E qual o erro do item 3? O comando site restringe a busca a um domínio. Se eu colocasse site .gov.br, ele só ia buscar em sites do governo brasileiro. Como eu coloquei sites.br, ele só vai buscar em sites registrados no Brasil. Beleza. O erro está nesse final. Ou que terminem com .com. Não tem nada a ver com .com. .com é americano, não tem BR. Então, esse final torna o item 3 falso. O gabarito ficou letra A de alfa. E aí, a gente passa para uma questão de 2022 da Secretaria de Segurança Pública. 2021 ou 2022? Agora me deu branco. Bom, 2022, né? Essa questão é bem recente. Considere uma pesquisa no Google a partir do texto de busca mostrado a seguir. O que ele fez? Digitou Brasil com B maiúsculo e com B minúsculo, não faz diferença. Só que ele está negando o segundo Brasil, e o segundo Brasil está com S. O sinal de menos não pode ter espaço entre a palavra que está sendo negada. O sinal de menos exclui a palavra do resultado da busca. Então ele só vai procurar por Brasis com Z. Ele não vai procurar um Brasil com S. Brasil com S está fora. 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 O único resultado factível é o item 5. Nesse cenário, nas 5 páginas hipotéticas, a única que vai ser mostrada no resultado da busca é o item 5. Por isso o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Ok? Só o item 5 é que vai aparecer. As demais tem Brasil com S não pode. Então lembrem, maiúsculo e minúsculo não faz diferença. A primeira palavra é com Z, a segunda palavra é com S. O hífen está excluindo a segunda palavra. Então eu tenho que ter a primeira e não posso ter a segunda. Por isso o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Vamos para a Prefeitura de João Pessoa. O que é uma URL? É o endereço de uma página. O endereço de uma página tem uma sintaxe. Qual é a sintaxe padrão? Protocolo, // domínio, que é o nome do computador, porta, /caminho, /recurso. Vamos ver. O URL é o endereço. IP é o número que identifica uma máquina na rede. Sobre esses itens, analise a afirmativa da seguir. O endereço IP associado a uma URL não pode mudar ao longo do tempo. Essa associação é feita pelo DNS. Né? Eu registro um domínio e cadastro nesse DNS que o domínio tal vai ter o IP tal. Só que esse IP é o endereço de uma máquina de um provedor que vai me oferecer o serviço de hospedagem. Amanhã depois, se eu quiser trocar de empresa, vai mudar o IP. Ainda que os servidores não mudem o IP com a mesma frequência das máquinas clientes, servidores costumam ter IP fixo, nada impede que eu troque de servidor, que eu troque de empresa que me hospeda a página. Então, essa afirmação de que não pode mudar torna o item 1 falso. 2. Somente uma URL. Somente uma URL pode estar associada a um determinado IP? Não. Por exemplo, agora o site do Estratégia é estrategiaconcurso.com.br ou estratégia.com. Eles têm 2 domínios que levam ao mesmo lugar. Eu posso entrar com itaú.com.br, itaú.b.br, bancoitaú.com.br. Eu posso ter várias URLs me levando ao mesmo IP.
Ou ainda, eu posso ter vários arquivos diferentes numa mesma máquina. Cada arquivo, para ser localizado, vai ter um caminho diferente, vai ter uma URL diferente. E ainda assim, podem estar em um mesmo servidor, em um mesmo computador. Então, a URL é um caminho que vai me levar a um recurso. Esse recurso, ele vai estar numa máquina. Eu posso ter vários caminhos diferentes me levando para o mesmo lugar. Ou ainda, eu posso, dentro de uma máquina, buscar vários arquivos ou diretórios diferentes. E cada arquivo ou diretório dentro da máquina, ainda que a máquina tenha o mesmo IP, vai ter URLs o quê? Com caminhos diferentes. Então, essa afirmação do item 2 também é falsa. 3. Está na cara que a 3 é horrorosa, porque joão@gmail é um endereço de e-mail, não é um endereço de IP. IP é um endereço numérico. Qual é a sintaxe de um IP na versão 4? WXYZ, 4 números variando de 0 a 255 separados por ponto. Eu posso ter números quaisquer de 0 a 255 separados por ponto. Então o item 3 é falso também. E agora eu vou para o item 4. http://www.mprj.mp.br é uma URL válida. É o endereço de um recurso? Sim. mp.br é um domínio válido? Sim. Ministério Público. Então, gabarito aí é o que? Letra B. O item 4 é verdadeiro. Aí a gente vai caindo numa questãozinha de Excel, em um assunto que também apareceu na prova de investigador da Polícia Civil do Rio. E foi uma questão até relativamente fácil. O examinador perguntava qual era a coluna que vinha antes do AA. O que a gente tem que lembrar aqui? No Excel, a gente tem 16.384 colunas. E essas colunas, elas vão variar de A até chifudeu. Como é que é? Chifudeu. Ah, não pode falar palavrão. Véspera da prova, meu filho. Decora isso. Chifudeu. É a última coluna do Excel. Ok? Só que o Excel tem 16.384 colunas e a gente sabe que o alfabeto só tem 26 letras. Então eu tenho A, B, C e assim vai até o Z. Depois do Z vem a B e assim vai até a Z. Depois do AZ vem o quê? Fala pra mim. Bota aí no bate-papo. Fala sozinho? Fala no bate-papo aí. Depois do AZ vem o quê? Oh, meu Deus. Depois do AZ vem BA, BB, BC e assim vai combinando até ZZ. Depois do ZZ vem o quê? Fala pra mim. Depois do ZZ, A. E aí, A, B e assim vai até chifudeu. Agora, o que o examinador quer? A célula que está na 30ª coluna da 20ª linha. A representação de uma célula é sempre a letra da coluna seguido do número da linha. Você tinha que entender que o Z era 26. Então, o 27 é a A, depois do Z. O 28 é a B. O 29 é a AC. E a 30ª é a AD. AD é a coluna. 30ª coluna. 20ª linha, AD20. Gabarito, letra C de Charlie. Legal? Vamos agora brincar com os conceitos de dependente, precedente. Olha essa questãozinha do Sul de 2020. O cara que nunca viu esse assunto, ele dá uma surtada. Ele dá uma surtada. Ele fala assim, que é isso? Como é que eu vou saber? Não tem número? Ele fica procurando o número. Bom, para fazer essa questão, gente, hoje eu só quero ensinar a passar na prova. Então, ele quer saber B2. O que você vai fazer? Vai olhar B2. Você só quer passar na prova, meu filho. Preste atenção só para aprender o necessário. Na segunda-feira, depois que tu passar no concurso, aí se tu quiser, tu estuda. Agora tu só aprende para passar. Na célula B2, eu vou olhar aqui, B2. O que eu vou observar?
B2 está vindo uma seta de C4. Está vindo uma seta de A1. E está vindo uma seta de A3. Então, a fórmula contida em B2, ela tem A1, A3 e C4 apenas. Se vai multiplicar, se vai dividir, se vai somar, se vai subtrair, não faço a menor ideia, porque não tem número. Então, não preciso fazer conta. Eu só preciso marcar a alternativa que tem essas 3 células. Veja que não pode ser a B, porque a B só tem C4. Não pode ser a C, porque a C tem B4. Não pode ser a D, porque a D tem B2. Ele quer o que está na célula B2? A1, A3, C4. A1, A3, C4. Professor, mas eu não entendi muito bem. Hoje é a véspera. Aprende a fazer a questão. O para que serve, como funciona, onde encontra, isso a gente já passou por essa fase. Hoje é só acertar a questão. Então, se você vira as setinhas, se o examinador perguntar aqui, vou criar uma outra questão. Se o examinador perguntar, e a fórmula na célula B4? Na B4 eu tenho só essas duas. Porque se você observar, cuidado para não cair na pegadinha, porque na B4 eu só tenho 2 setas. Essa coluna C, B é a origem. Ele está apontando para C. Então, se o examinador perguntasse de B4, era só A2 e A4. Aí no meio teria um sinal de mais, de menos, um sinal qualquer. Porque eu não consigo saber a operação matemática que está rolando. Eu só sei que nessa fórmula, a célula B4 depende de A2 e depende de A4. É essa relação de dependência que a seta está mostrando. Né? Quando eu tenho uma célula apontando para outra, significa que A1 precede e que B1 depende. Então veja, B1 depende de A1. A1 precede B1. Essa relação que é importante. Então, na célula B4, B4 depende de A2 e de A4. E B4 precede C1. C1 vai depender de B4 apenas. Olha lá. Podia até ter um outro número aqui, 8. Pode ter uma constante, 7. Só não pode ter outra célula, porque senão teria outra seta. As setas, elas só apontam as referências. Seria possível que tivesse aqui mais 25. Ainda assim estaria certa. Né? Porque eu não tenho como, eu não estou trabalhando com cálculo, com conta. Eu estou inferindo a fórmula a partir das relações de dependência. Beleza? E as relações de dependência, elas só vão apontar o quê? Referências, células. Por isso o gabarito aí ficou letra A. Vamos para a próxima. Considere uma planilha do Excel que contém de A1 até A5, respectivamente, as seguintes fórmulas. De A1 até A5. Se você não se organizar, não consegue fazer. Ó. Respectivamente, eu tenho a primeira em A1, a segunda em A2, a terceira em A3, a quarta em A4 e a quinta em A5. Então, a fórmula que contém uma referência circular, gente, tem que saber o que é referência circular. O que é uma referência circular? Vamos lá. Vamos entrar no Excel. A referência circular, por definição, ela diz que uma fórmula não pode fazer referência à sua própria célula. Uma célula não pode ter uma fórmula que faça referência a si mesma. Então, olha só. Se eu colocar aqui 5, 6, 7, 8. Se eu coloco igual a soma de A1 até A4, funcionou perfeitamente. Se eu colocar igual a soma de A1 até A5, eu tenho um problema. Porque eu estou na célula A5. Como é que eu vou somar a mim mesmo? Não tem como. Eu não posso somar a mim mesmo, que vai dar erro. Essa é uma referência circular direta. Eu não posso colocar na minha fórmula o endereço da minha própria célula.
Se a minha célula estiver sendo trabalhada dentro da fórmula, erro de referência circular. Agora, uma outra hipótese interessante demais para cair na prova é o seguinte, olha só. Eu mandei somar a coluna A. Para quem não conhece essa sintaxe, A dois pontos A é a soma da coluna A. Qualquer valor que eu venha colocar na coluna A vai ser somado. Só tem uma informação, uma célula que não pode aparecer na coluna A. Qual é? Qual a única célula dessa planilha que, se porventura eu citar na coluna A, vai dar erro? Gente, C1 não é a soma da coluna A, então se eu colocar na coluna A C1, eu tenho um erro de referência circular. Porque se C1 é a soma da coluna A, como é que eu vou botar a soma da coluna A na coluna A? Ficou até confuso, né? Isso é uma referência circular. Então, voltando para a questão. Se eu estou na célula A1, eu não posso somar A1, que vai dar um erro de referência circular. Se eu estou na célula A2, eu posso somar de B2 a C8 e de B3 a C10. Eu só não posso somar A2. Se eu estou na célula A3, eu não posso somar A3. Eu posso somar B3 até B3. Isso soa mal porque de B3 até B3 só tem uma célula. Esse é o intervalo de uma única célula. Mas não dá erro, é uma representação válida. No item 4, piorou. Porque a raiz de um número negativo não existe no universo de números reais. Então o Excel vai mostrar o erro num. Mas a questão não quer saber qual a alternativa que dá erro. A questão quer saber qual a alternativa que vai dar referência circular. Referência circular é o item 1. Por isso o gabarito é letra A. A5 pode ter a média de B2 até C4 e de B3 até C3. Só não pode ter A5. Essa é uma questão que despenca em prova. E que, inclusive, vocês vão ver adiante nas questões da Polícia Civil do Rio, quando a gente estiver resolvendo ainda hoje. Vamos ver aqui. Questão da FGV de 2020 agora. No Excel, quando a fórmula é copiada e colada, ela sofre um ajuste. Sendo que o cifrão B aqui congela o B. Então, esse cifrão B, o cifrão não pode sumir e o B não pode virar D. A alternativa da letra A é horrorosa, a alternativa da letra E é horripilante. Aonde tem cifrão B não muda. Quando ele copia e cola, as demais informações podem sofrer ajuste. Ao falar que ela foi copiada para duas colunas à direita, esse B3 vai virar D3. Duas colunas à direita, o B vai virar D. Isso já é suficiente para eu marcar a resposta e ir para a próxima questão. 4 linhas abaixo, gente, cifrão B2 vezes B3. Quando ele coloca duas colunas à direita, são mais duas letras. E quando ele coloca 4 linhas abaixo, vai aumentar 4 números. Para a direita e para baixo aumenta, para a esquerda e para cima diminui. Então, aonde tem cifrão não muda. 2 mais 4, 6. B mais 2, D. 3 mais 4, 7. Gabarito. Letra D de delta. Referência relativa, absoluta e mista. É o ponto da matéria que a gente tem que conhecer para responder esse tipo de questão. Agora, para levantar o moral, identifique rapidamente qual é a fórmula inválida nessa questão. Tempo! Bora! Rápido. Qual? Escreve aí no bate-papo. Qual é a fórmula inválida? Rápido, rápido. Será que todo mundo já percebeu, já entendeu? Ah, eu acredito que sim, né, pessoal? Eu acredito que sim. Todo mundo aí já deve ter entendido que na letra D a gente tem 3 parênteses. Quando eu pego esse tipo de questão, a primeira coisa que eu faço é observar o sinal de igual. Todas as alternativas têm o sinal de igual. Todas as alternativas têm referências válidas. O endereço da célula está certinho, letra e número, letra e número. Agora, a quantidade de parênteses. Ó.
Se eu abrir um, eu não posso fechar dois. Isso é um erro de sintaxe. Eu teria que ter dois abertos para poder fechar dois. Eu nunca vou poder ter uma quantidade ímpar que sai desigual. Quantos abrir, quantos fechar. Então, gabarito aí é o quê? Letra D. Conforme você faz esse tipo de questão, você vai criando maldade. Para que numa próxima questão, teu olho já vá direto nesse tipo de erro. E você identifique com mais rapidez. Agora, a gente está pegando uma questão de 2018. Aí o teu olho já está ficando esperto. Já começou a olhar os parênteses, já começou a olhar um monte de coisa. Mas sempre que o examinador colocar que a fórmula está em determinado lugar, o erro que a FGV mais gosta é o de referência circular. Então, essas fórmulas foram digitadas em A1. Tudo isso foi digitado em A1. Logo, essa fórmula não pode conter A1. Se você vira um A1 ou se o A1 estiver dentro desse intervalo, essa fórmula é inválida. Por isso, o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. O examinador disse, a fórmula foi digitada em A1. A1 não pode fazer referência a A1. Como é que na fórmula que foi digitada em A1, eu vou ter a soma de A1? Isso vai dar erro. Erro de referência circular. Isso não pode. Isso vai gerar uma advertência. Então, você já conhecedor do erro de referência circular, não vai dar mole e vai acertar a questão na prova de amanhã. Agora a gente já vai passando para um outro assunto interessante, que é o assunto de filtro. Lá na guia dados, filtro, a gente tem esse drop-downzinho aí que caracteriza o filtro. Aqui ainda não tem filtro. Quando tiver filtro, aparecerá um íconezinho aqui com um funil. Ainda não tem, só está tudo com setinha, então não tem filtro. Veja que os números estão todos, números da linha estão todos visíveis. Quando a gente coloca um filtro, ele começa a ocultar linhas. O que ele vai fazer aqui? Ó? A coluna A, apenas casa, chácara e terreno. Casa, chácara e terreno. Se apenas casa, chácara e terreno, o apartamento sumiu. Ele vai ocultar a linha do apartamento. Na coluna C, apenas 1.200.000. Se ele selecionar apenas 1.200.000, as outras casas vão sumir. Quando ele omite o valor, ele omite a linha. E aí, ó, aquela do apartamento já tinha sido omitida. Ele omitiu mais 3. A única linha que vai ficar visível, além do título, que é a linha 1, é a linha 2. Por isso o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Esse é o recurso chamado filtro. Do filtro a gente vai para a formatação condicional. Formatação condicional. O que a formatação não pode fazer? Formatação condicional. Pode associar ícones? Pode. Pode bloquear a digitação de valores considerados inválidos? Não. Bloquear a digitação é um recurso chamado validação. Então, nessa véspera de prova, eu quero que você saiba os recursos de classificar, filtrar, formatação condicional e validação. Formatação condicional vai permitir que, ao digitar um número, ele fique colorido. Ah, número abaixo de 5 ficou vermelho, número acima de 5 ficou azul. Ah, nomes duplicados vão ficar com uma linhazinha taxada. Vou poder realçar números negativos, os 10 maiores, percentual. Isso é formatação condicional. Agora, para impedir a entrada de dados fora de um escopo, eu tenho regras de validação. Aí o recurso é chamado validação. Exemplo, eu só quero que possa digitar no sexo masculino ou feminino. Se digitar outra coisa vai dar erro. Validação. Eu só quero que a idade esteja compreendida entre 18 e 75. Se for menor ou mais velho, vai dar erro. Validação. Sempre que eu tenho um escopo onde eu delimito a entrada de dados via teclado, eu estou trabalhando com validação. Para restringir, para bloquear a digitação. Por isso o gabarito é o quê? Letra B. E no exemplo de sexo, eu só comentei do sexo porque sexo é diferente de gênero. Então, não tem nenhum tipo de questão preconceituosa. Eu só quis citar um exemplo aí, onde você tem um drop-downzinho e você vai escolher entre opções. Aí, esse recurso é um recurso também de validação.
onde você define uma lista para que possa selecionar itens dentre uma lista. Ok. Gabarito letra B. Legal. Agora a gente vai passar para o Word. Outro assunto bem bacana no Word são os coringas. Eu tenho uma aula no meu canal, uma aula aqui do Estratégia, que é uma aula de localizar e substituir no Word. É uma aula de quase 1 hora, ensinando todos os coringas. A gente tem muitos coringas. A gente tem o asterisco, a interrogação, a gente tem os colchetes, colchetes com hífen, colchetes com exclamação, a gente tem o sinal de menor com parênteses, parênteses com sinal de maior no final, a gente tem chaves com um número dentro, chaves com 2 números dentro, arroba. Isso tudo é coringa. Tem coringa pra caramba. Tem que conhecer todos? Deveria. Para FGV deveria. Mas agora a gente só quer responder a questão de véspera. O que está dentro dos colchetes, você está especificando, né? Então, aqui o examinador colocou que o primeiro caractere tem que ser um B. Poderia ter mais de um caractere aqui. Aí, aquele caractere procurado tem que estar dentro dos colchetes. Então, quando ele coloca B dentro do colchete, tem que começar com B. Se ele colocasse B e R, poderia ou começar com B ou começar com R. O asterisco representa um grupo de caracteres qualquer. Tem que terminar com a vírgula. Tem que ter um A antes da vírgula. E antes do A tem que ter um caractere necessariamente. A interrogação é um único caractere. E o asterisco pode ter. A interrogação tem que ter um caractere. No asterisco pode ter 0 ou muitos caracteres. Então, ó, 0 ou muitos caracteres. Entre o B, eu tenho um asterisco. 0 ou muitos caracteres. Resposta. Batata, banana e berinjela atendem a esse gabarito. Pessoal, foi muito rápido. Se eu colocar a bola da Bela, não lê a bula. A frase tem sentido. Não interessa, tá bom. Se eu colocar aqui, ó, B, A, E, I, lá, substituir por alguma outra coisa. Quantas localizações vão ocorrer? Começa com B, o segundo caractere pode ser ou A, ou E, ou I. Então ele vai procurar Bela, mas não vai encontrar bola. E também não vai encontrar bula. Ele só vai encontrar Bela. Por quê? É bala, Bela ou Bila. São as opções possíveis. Então, quando você coloca os caracteres entre colchetes, ele vai procurar que nessa posição, no segundo caractere aqui, pode ser tanto A, quanto E, quanto I. Essa é a ideia dos colchetes. Se eu colocar uma interrogação, ele vai procurar qualquer um. Ele vai procurar bala, bela, bola, bula, porque a interrogação é um caractere qualquer. E se eu colocar B asterisco lá, ele vai procurar por biela, boiola, como é que é? Ele vai procurar por qualquer coisa que comece com B, berinjela, pronto, saí bem agora, ó. Eu estava pensando, não conseguia. Berinjela, começa com B, termina com lá e tem um asterisco no meio, que é qualquer coisa. Olha aí, ó. Berinjela. Isso, né? Biela, existe a palavra biela. Pelo menos o mecânico do carro toda hora fala que deu problema. Olha lá, biela. Então eu tenho B, termina com A e um grupo de caracteres. Esse grupo de caracteres é o asterisco. Galera, tomara que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho com esse exemplo. E vamos continuar. Quando o examinador colocar a exclamação dentro dos colchetes antes de um caractere, é que ele não quer aquele caractere. A exclamação é para negação. Então, na localização do Word, o que ele está dizendo assim? Tem que ter o C, não pode ter o E com acento. Tem que ter o C,
não pode ter o E com acento. Tem que ter um caractere aqui, não pode ser vazio. Só que tem que ter um único caractere e depois tem que ter Lula. Não pode ter 2 caracteres. Por isso o gabarito é o quê? Letra B. Podia ser qualquer caractere menos o E. É como se eu estivesse brincando de forca. Eu tenho C, tenho um caractere qualquer, Lula. O que cabe aqui? Um único caractere na forca. Só que esse caractere não pode ser o E com acento. Então o gabarito ficou o quê? Letra B de bravo. Ok? Brinca de forca, estou tirando o E com acento. Pode ser qualquer outra letra. Ah, pessoal, não existe calula, nem colula, nem culula. Ah, meu filho, mas é só para tu entender. Tu viu que tá tendo que marcar a letra B ali? Letra B é célula sem acento. Não pode ter o E com acento. Agora, questão do MP de 2018. Essa representação, onde eu tenho um trecho taxado e um trecho sublinhado, está me mostrando um recurso chamado controle de alterações. Quando a gente habilita o controle de alterações a partir da guia revisão, tudo que é excluído, na verdade, fica taxado. E tudo que é digitado e inserido fica sublinhado. E, dessa forma, um texto pronto pode ser compartilhado para que um orientador, um professor, um revisor possa sugerir mudanças, mas de modo que a gente consiga identificar efetivamente as mudanças. Então, nesse trecho de texto, eu estou inferindo que o 1 foi apagado e que o O foi digitado. Ele substituiu o 1 pelo O. Se eu aceitar essas modificações, ficará este é o texto. Se eu rejeitar, ficará este é um texto. Então eu posso aceitar ou rejeitar essas modificações. E isso vai configurar o controle de alterações. Agora, galera, todas as questões são de 2022. Vamos lá. Em relação ao Word, assinale a opção que indica o ícone com a função que habilita a exibição de marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação oculto. Questão fácil, gabarito letra D. O atalho é Ctrl asterisco. O que são esses símbolos de formatação oculto? O espaço, o tab, o próprio enter. Aqui eu tenho aumentar recuo, espaçamento entre linhas, e o pincel de formatação. A letra E eu desconheço. Gabarito, então, letra D. Vamos para a próxima. Outra questão de 2022. Em computadores de mesa e notebooks, as operações de copiar, colar e recortar são amplamente disseminadas e empregadas pela maioria dos aplicativos. Gente, depois da Polícia Civil, a FGV abriu bem, né? Ficou bem fácil nessa prova da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Para copiar, colar e recortar, copiar é Ctrl+C, colar é Ctrl+V e recortar é Ctrl+X. Não esqueça jamais que o recortar é uma tesourinha, né? Então, gabarito aí, letra B. Agora, essa questão da Câmara de Aracaju, galera, é outra questão clássica em concurso público. Sempre que o examinador perguntar qual é o caractere inválido na hora de salvar um arquivo, você vai desenhar um bonequinho. Coloca aí o bonequinho. Ó o Felipe Luca. Como é que é? Esse é o nosso bonequinho. Se alguém mandar desenhar um bonequinho, eu faço isso. O corpinho é a barra em pé. Sinais de menor e maior são os braços. Perninhas são as barras. O olhinho é o 2 pontos. O beijinho é o asterisco. Cabelinho são as aspas. E o sexo? Esse pingolho aí é uma interrogação. Então aqui eu tenho 9 caracteres inválidos. Qual é o nome que não seria aceito? Qual é o nome inválido? O nome que tem qualquer um desses 9 caracteres. Pode ter hífen? Pode. Pode ter números? Pode. Pode ter hífen? Pode. Não pode ter asterisco. O asterisco é o beijinho. Não pode. Então, gabarito é letra D. Pode ter 2 extensões? Pode. Prevalece a última. Ok? Vamos que vamos. No Windows 10,
A utilização da ferramenta administrativa intitulada Windows Defender, Defender Firewall, volta-se para aspectos referentes à segurança do computador. O Windows Defender é uma central de segurança. Tem antivírus, anti-phishing, firewall. Então o gabarito é o que? Letra A. E agora a gente vai dar uma acelerada aí por causa do tempo. Arquivo, questão da lixeira, outra questão de 2022. Gente, não pode errar esse tipo de questão. Cuidado, hein? Cuidado, porque ainda mais na véspera da prova. Se você entendeu errado, não tenha dúvida hoje. Os arquivos são deletados definitivamente após 30 dias de permanência na lixeira? Não. A lixeira, embora ela tenha um caráter temporário, a gente não determina a periodicidade que um arquivo fica no lixo. O caráter temporário da lixeira se dá pelo fato dela excluir automaticamente os arquivos mais antigos para a entrada dos mais novos quando ela precisa de espaço. A lixeira ela tem um tamanho. Se ela estiver cheia, ela tem que apagar o arquivo velho para entrar o novo. Mas eu não sei determinar o tempo que um arquivo vai ficar na lixeira. Então o item 1 é falso. Arquivos deletados de um pendrive não são armazenados na lixeira. Perfeito. Pendrive não tem lixeira. Só quem tem lixeira é HD e SSD. HD e SSD tem lixeira. Pendrive não tem lixeira. Cartão de memória não tem lixeira. SSD, que é cartão de memória, não tem lixeira. Só quem tem lixeira é HD e SSD. Pendrive não tem lixeira. Não tenha dúvida. Essa questão é recente. Não pode ter dúvida. Ah, mas eu aprendi diferente. Então esquece, meu filho. Aprende agora. Arquivos deletados de um pendrive não são armazenados na lixeira. Esse item é o quê? Correto. Pendrive, por padrão, não tem lixeira. A lixeira tem a capacidade de armazenagem limitada. Qual é a limitação? 10% de 40 dos primeiros 40 GB mais 5% do excedente. Não vai dar para decorar hoje? Relaxa, mas acredita que ela tem uma limitação. Pode ser estendida se necessário? Pode. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da lixeira. Então, o item 3 é verdadeiro, o gabarito é o quê? Letra E. Vamos que vamos. Maria preparou um documento por meio do Word e pretende enviá-lo para vários colegas da faculdade. O referido documento contém texto. Texto, imagem, tabela. E Maria sabe que seus colegas usam diferentes equipamentos, Macintosh, PC, com diferentes aplicativos, Word, Writer. Sendo assim, Maria deve salvar o documento usando um comando no salvar como do Word para que esse tipo de arquivo fique disponível para que todos possam acessar. Isso é característica do arquivo PDF, para que todo mundo possa ler aquele cardápio, para que todo mundo possa ler aquele documento. O PDF é um formato portável que vai manter a integridade da imagem, da tabela. Então o gabarito aí é o que? Letra C. Cuidado que nesse caso não tem a ver com CSV. Inclusive, jamais poderia ser CSV, porque CSV não admite o quê? Imagem. CSV é somente texto. Então nunca poderia ser CSV, não tem recurso. O gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Questão da CGU também 2022, tudo recente. No caso em que funcionários de uma empresa utilizam o recurso do Windows de conexão de área de trabalho remoto para acessar um computador à distância, a tecnologia, ferramenta amplamente empregada nesse caso, para reforçar a privacidade das conexões remotas, é chamada VPN, Rede Privada Virtual. Ok? Então, o gabaritozinho aí vai ser o quê? Letra E. Observem que ele coloca reforçar a privacidade das conexões. Eu vou fazer o quê? Uma conexão privada virtual, gabarito letra E. Agora, com relação a arquivos do Word. Word 2010. Eu posso colocar senha no arquivo do Word? Pode. Existe senha de proteção e senha de gravação. Qual é a diferença? A senha de proteção impede o acesso. Se você não souber, você não entra. A senha de gravação impede que o arquivo seja salvo. Você pode salvar como? Você só não pode salvar aquele arquivo. Você pode copiar e colar, você só não pode salvar aquele arquivo. As senhas não precisam ser as mesmas, elas podem ser diferentes.
Então, as senhas de proteção em gravação, quando usadas simultaneamente, não podem ser iguais. Podem ser iguais ou diferentes. Então, item 1 é falso. Um arquivo com uma senha de gravação ou com uma senha de proteção será aberto no modo somente leitura se a senha de gravação não for fornecida. Sim. Um arquivo com senha de gravação será aberto no modo somente leitura se a senha de gravação não for conhecida. Sim, não for fornecida. 3. Não é possível copiar e colar por meio do explorador de arquivos um arquivo que tenha senha de gravação. Errado, é possível sim, você pode copiar e colar, só que para a pessoa poder abrir, ela vai ter que, para poder alterar aquele arquivo, ela vai ter que colocar a senha de gravação. O que ela pode fazer é abrir o arquivo e dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá para tentar copiar e colar. Então, o não é possível é falso. É possível salvar sem senha de proteção um arquivo que foi aberto com uma senha? Sim, se você sabe a senha, você pode tirar a senha. E aí você pode salvar sem senha. O item 4 é verdadeiro. Né? Desde que você saiba a senha, o item 4 é verdadeiro. Então, como é que ficou aí? 2 e 4, gabarito letra C. Ok? Galera, aqui a gente tem outra questão de copiou e colou. Eu coloquei muitas questões, a gente não vai conseguir trabalhar todas. Bom, só para não deixar passar, eu pulei algumas questões. Lembrando que todas essas questões são de 2022, né? Essa questão da Polícia Civil, para fazer rapidamente. Para que eu possa ter numerações de páginas diferentes, eu tenho que trabalhar com quebras de seção. E quebras de seção ficam na guia layout da página, dentro de configurar página, quebra de seção. Então, o gabarito aí é letra C. Para selecionar trechos de texto não adjacentes, tanto no Word quanto no Writer, a gente utiliza a tecla Ctrl. Então, o gabarito também é letra C. Vamos lá. Vamos fazer a da senha, que foi bastante polêmica. Senha está no edital de vocês. O que o examinador está querendo saber aqui? Ele está querendo saber quais são as senhas mais fortes, né? Mais fortes e mais fracas. Imagine o seguinte, se eu colocar uma senha com 4 números, eu vou poder ter, se forem números, a gente tem 10 números. Se forem letras, a gente tem 26 letras. E se forem símbolos, a gente tem 9 símbolos. Isso está descrito aqui, ó. A gente pode ter senhas com 4 caracteres, considerando um alfabeto com 26 letras, os caracteres especiais são 9 e números são 10. Então, se eu coloco, presta atenção, se eu coloco 4 números, eu tenho 10, 10, 10 e 10. Se eu coloco 4 letras, eu tenho 26, 26, 26, 26. Se eu coloco 4 símbolos, eu tenho 9, 9, 9 e 9. A quantidade de combinações é o produto disso. Então, quanto mais combinações tiver, mais difícil de quebrar a senha. Se eu fosse considerar uma senha somente com números, somente com letras ou somente com símbolos, somente com letras é a mais forte. Quando eu posso ter letras e números, eu tenho 26 mais 10, 36. Então, se eu pudesse ter letras e números, eu teria 36, 36, 36 e 36. Se eu pudesse ter letras e símbolos, eu teria 35, 35, 35 e 35. Então, entre letras e números ou entre letras e símbolos, letras e números é mais forte do que letras e símbolos. Vê se está entendendo. Porque o resultado vai ser o quê? Esse produto. Agora, quando o examinador coloca essas restrições aqui, ó, gente,
ele pode ter 26 letras, diferenciando maiúsculas de minúsculas. Então, ele pode ter 26 maiúsculas, mais 26 minúsculas, mais 9 caracteres especiais, que são os símbolos, mais 10 números. 26, 52, 62, 71. Existem 71 combinações, considerando letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e caracteres. E desconsiderando caracteres acentuados e sinais de pontuação, né? Só esses 9 caracteres. Quando a gente coloca assim, pelo menos uma letra maiúscula, 26. Pelo menos um caractere especial, 9. Deixa eu ver se isso foi copiado, não. Vamos colocar aqui. Letra A. Ou melhor, item 1. No item 1, tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, 26. Pelo menos um caractere especial, 9. Depois, 71 e 71. No item 2, pelo menos uma letra minúscula, 26. Pelo menos um dígito numérico, 10. Depois, pode ter qualquer coisa. E a terceira opção, pelo menos uma letra maiúscula, 26. Pelo menos uma letra minúscula, 26. Depois pode ter qualquer coisa. Qualquer coisa tem 71 possibilidades. Qual dessas é a mais forte? Gente, está na cara que 26 vezes 26 vezes 71 vezes 71 é a mais forte. Depois vai ser 26 vezes 10 e depois 26 vezes 9. Então, a resposta aqui é o quê? O item 3 é o mais forte. Gabarito, letra E. Essa foi considerada uma questão muito difícil. A discussão em cima dela é enorme. Recursos muitos. Pessoas querendo judicializar essa questão. Mas assim, está dentro do edital, tem lá escrito senhas. Você tem que entender, né, que quanto maior a combinação, mais difícil é para quebrar aquela senha, mais forte ela é. Era o mérito da questão. Né? Ah, foi um tanto inusitada. Cara, então, tomara que você tenha percebido, tenha conseguido entender e tenha estudado esse assunto. Beleza? E agora, vamos corrigir rapidamente para passar a nossa última questão, tendo em vista que a gente já estendeu aí quase 10 minutos de aula. Observe a URL de um recurso na internet. Galera, vamos lá. O que é um caminho? Caminho é tudo que vem depois da barra. O que é o domínio? É o nome dado aos computadores de uma rede. Esse aqui é o domínio. O que é um protocolo? HTTPS é o protocolo. Pela posição, inclusive, né? Protocolo : //. O que é a porta? Se tivesse porta, a porta deveria ser um número depois do domínio. : um número. No caso do HTTPS, 443 é a porta do HTTPS. Poderia ser qualquer número, né? Porque eu posso ter uma porta personalizada. Mas a porta padrão do HTTPS é 443. A sintaxe deveria trazer : 443 / informática. Então, a informação que não existe de forma explícita aqui é a porta. Porque não é necessário explicitar a porta. Tendo em vista que o HTTPS já usa a porta 443 como padrão, você não precisa colocar. E o que é a query string? Query string é tudo que você tem depois dessa interrogação. Essa interrogação traz para a gente um parâmetro, que nesse caso é um filtro que foi feito lá no site do mercado.com.br, que é uma consulta. É o que a gente está vendo aqui como uma consulta. Ele está querendo consultar alguma coisa. Consulta é uma query. Query é uma consulta. Se você jogar no Google uma palavra para consultar, você vai ver que aparece uma interrogação e depois aparece uma porrada de coisa que você não precisa entender, que são parâmetros daquela consulta. Então, o gabarito dessa questão é letra D de delta. Ok? Galera, então, fechamos a correção dessa revisão de véspera. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. @prof.renatodacosta. Beleza? Siga-me lá no Instagram e
Boa sorte amanhã, sucesso, vamos arrebentar. Lembrando que eu amanhã estarei na correção, trazendo um gabarito extraoficial para vocês. Então acabou a prova, se liga aqui no canal do Estratégia Concursos e vem comigo para pegar aquela correção, né, abordando os resultados preliminares. A gente sempre acerta as correções e já sinalizando aí possíveis recursos. Beleza? Vamos que vamos, galera. Um grande abraço para todos e até a próxima.